Oi. Então, o dicionário define empatia como tendência para sentir o que o outro sentiria se estivesse passando por situação vivida por outra pessoa. Ou seja, é se colocar no lugar do outro. Mas eu acho que, além disso, você deveria se colocar no lugar do outro e falar pra essa pessoa assim, tipo, cara, eu tô com você, cara, eu sei o que você tá passando e eu não gostaria de passar por isso, então eu também não quero que você passe. Sabe, é dar esse conforto pra pessoa, pra... Quando a pessoa tá se sentindo por uma situação ruim, você dá esse conforto pra pessoa, pra ela saber que você tá com ela e que tem alguém que vai abraçar ela e falar assim, tá tudo bem. Então eu acho que essa é a definição de empatia, né? Então tá. Oi, meu nome é Lucas, eu sou do sétimo IE e hoje eu vou falar o que eu penso sobre a palavra empatia. Empatia é sentir o que o outro sente, como se estivesse no seu lugar. E isso nos leva a ajudar uns aos outros. Nosso maior exemplo de empatia é Jesus, que abriu mão de toda a sua glória para sentir nossas angústias, nossas tristezas, nossas limitações. Em Tiago 4,17 diz: se você sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Trate o outro como você gostaria de ser tratado. Alcance uns aos outros com a mesma misericórdia que você quer ser acolhido.
Meu nome é Pietro. Hoje estou aqui para falar um pouco de empatia. Você sabe o que é empatia? Bom, a empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Então não devemos julgar ninguém. Não importa do jeito que a pessoa esteja ou como ela é. Então, vamos dar um exemplo bem curto aqui para vocês entenderem. Digamos que uma pessoa esteja triste. Então, a gente tem que se colocar no lugar dela para pelo menos sentir um pouco do que ela esteja sentindo. Então, procurar se ela precisa de ajuda. Então, a empatia é a capacidade do amor com o próximo. E se cada um tiver um pouquinho só de empatia, o mundo poderia ficar muito melhor. A empatia é a capacidade de se colocar no lugar de outra pessoa, buscando agir ou pensar da mesma forma como ela pensaria ou agiria. Empatia é a aptidão para se identificar com o outro, sentindo o que ele sente, desejando o que ele deseja, aprendendo de maneira como ele aprende e identificando-se no geral. A empatia é compreender os sentimentos e opiniões de outras pessoas, colocando-se no seu lugar e entendendo seus posicionamentos. A empatia pode ser vista de várias formas, mas todas elas levam ao respeito que devemos ter com todas as pessoas, independente da etnia, classe social, profissão ou crença. Oi, aqui é o Yuri do 8º B e a gente vai falar sobre empatia. Se colocar no lugar dos outros e entender o que eles estão sentindo. É muito fácil a gente só olhar do nosso próprio ponto de vista. Nós ficarmos assim, pensando como se só o nosso olhar importasse. Por que a gente precisaria entender o que os outros sentem se não vai fazer diferença para nossa vida? Os outros talvez pensam a mesma coisa e a gente precisa entender que no mesmo problema há muitos ângulos dele. A gente precisa se colocar no lugar do outro, tentando entender o que ele se sentiria, como ele se sentiria nesse lugar que ele está. Outra coisa é pensar antes de falar. Eu admito que já aconteceu muita coisa ruim, porque eu falei o que eu não queria para alguém que eu me importo muito. Eu não pensei como ela se sentiria com esse problema, e eu só falei pensando em mim mesmo. Eu não me coloquei no lugar dos outros, mesmo sabendo que eles têm as suas próprias dificuldades. Não conhecendo elas, mas sabendo da existência delas. Então pense nisso. Bem, meu nome é Beatriz e hoje eu falo sobre a empatia. A empatia é a capacidade de se colocar no lugar de outra pessoa, buscando agir ou pensar da forma como a pessoa agiria. Empatia é aprender a compreender o outro. Em Hebreus 13:3 está escrito: lembrai-vos dos presos, como se estivéssemos presos com eles, e dos maltratados, como sendo os vossos mesmos também no corpo. Ou seja, como se nós também estivéssemos sofrendo. A Bíblia nos ensina a ter empatia não só com aqueles que nos amam, mas a todos. E aí, Diego, de boa? Então, vim aqui gravar o vídeo que você pediu sobre empatia. Vamos lá. O que é empatia? A empatia, na minha opinião, é quando você se coloca no lugar do outro. Por exemplo, se eu tô aqui de boa, aí do nada vem alguém e começa a me ofender, fala um monte de coisa que eu não gosto, ofender minha família, amigos, entendeu? A empatia já pra mim é isso. Por exemplo, se eu começasse a ofender essas pessoas, eles não iam gostar. Aí assim, a empatia é isso, porque quem ofende os outros não pensa como essa pessoa que está sendo ofendida pensa, entendeu? Como que essa pessoa fica, entendeu? Eles só querem saber de zoar. Eles não querem saber como a pessoa reage. Aí pra mim, como eu já passei por isso várias vezes, é ruim, entendeu? E quando eu pratiquei de volta, essas pessoas não gostou, entendeu? Pra mim é isso. Obrigado, viu, Diego? A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do próximo. Por exemplo, quando alguém está com algum problema, como ansiedade. Você se coloca no lugar dela, você percebe que o que ela está passando é algo difícil, que é realmente difícil por passar pela ansiedade. Você compreende o que ela está passando, você tenta ajudar ela da melhor forma possível. Isso quer dizer que você está tendo empatia. Se caso você julgar aquela pessoa pelo sentimento que ela tá tendo, não compreender o que ela tá passando e achar que aquilo é algo moleza, tipo, não reconhecer que aquilo realmente é um problema, que aquilo realmente está difícil, você não está tendo empatia com a pessoa. Porque nós, como seres humanos, devemos ajudar ao próximo sempre e
uma das formas de ajudar é tendo empatia, ou seja, se colocando no lugar da pessoa. Se ela tiver com algum problema, vai, ajuda ela, mostra que você entende pelo que ela tá passando. Tipo, você sabe que é algo difícil e que ela não precisa batalhar sozinha, né? Você pode ajudar ela. Empatia. Empatia é a gente se colocar no lugar do outro, mesmo sendo impossível. É só a gente ouvir mais, olhar mais, criticar menos. Que assim a gente vai poder entender o lado das pessoas, sem críticas, sem desaforos. Assim nosso mundo vai ser melhor. Muito obrigada. Assumir o comportamento empático também ajuda a regular suas próprias emoções. É a famosa inteligência emocional. Também ajuda a resolver conflitos, causa menos estresse, você entende as pessoas. Você começa a pensar antes de agir. E é isso. Empatia. Além de se colocar no lugar do outro, também é tentar entender primeiro antes de sair julgando ou opinando sobre algo. Empatia é estender a mão e também saber ouvir.